Este vídeo só é possível graças a Hostinger. Crie seu site profissional com 20% de desconto. Link na descrição. Eu tenho algumas curiosidades. Cara, quando você joga no seu começo o Curitiba, eu queria entender, porque a gente sempre fala aqui que a categoria de base, muitos jogadores passam dificuldade, é muito difícil, e você começou no Curitiba, e eu queria saber como foi pra você essa dificuldade, qual foi assim, a sua motivação, se teve alguma coisa que você segurava, ou tipo, mano, era a única oportunidade que eu tinha, como foi pra você isso? Não, eu trato isso de uma outra forma, né? Primeira coisa, a gente tem que trazer uma diferença do que era uma criança, e eu vou pro Curitiba em 89, então que era uma criança em 89 do que é uma criança hoje. Total. Então, quando eu vou pro Curitiba, eu tinha 12 anos. Na verdade, a minha história é o seguinte, eu vou em 87, com 10 anos, para fazer uma peneira. Só aí já dá uma diferença. Hoje em dia, ninguém mais faz uma peneira. Sim. Hoje em dia, você é levado por alguém, eu não fui levado por ninguém. E cada vez mais cedo, né? Tinha um amigo meu, que era 3 anos mais velho que eu, chamado Silvio, ele me faz um convite, a gente batia a bola no bairro, vamos lá fazer uma peneira. Fui lá e fiz a peneira, tinha, sei lá, 300 meninos mais ou menos, de 10 a 15 anos. O treinador da época, chamado Professor Miro, que estava no clube, passou no clube acho que 3 décadas, se eu não estou enganado, que essa é outra diferença, ninguém mais fica 30 anos dentro de um clube. Esse senhor me pega no mesmo dia e fala, olha, eu gostei do que eu vi, vou levá-lo ao futebol de salão e você volta daqui 3 anos. Eu fico te acompanhando lá no futebol de salão porque não existe competição para sua idade. Então não existia competição de futebol no campo. E ele me leva para jogar futebol de salão. E fica ali me acompanhando. Eu retorno em 89, já com 12 anos, já com competição para ser jogado com o Curitiba e sigo. Qual era a minha dificuldade? Dinheiro para pagar o ônibus. Tá. Que eu não tinha porque o pessoal do futebol de salão me bancava. Então eu sempre costumo dizer o seguinte, o Curitiba me deu a oportunidade de ser jogador. Mas quem bancou essa oportunidade foi o pessoal do futebol de salão. Tá. Porque eu jogo de 89 a 95 como amador no Curitiba, sem contrato. É outra diferença. É outra diferença. E quem me sustenta, quem me dá escola, quem me dá vale transporte para eu poder andar de ônibus e aquela coisa toda de vir para casa e treinar, é a ABB, o pessoal do futebol de salão. Era a ABB. Era a ABB. Legal, ABB. E veja como é outra maluquice. Então eu como menino não tinha sofrimento nenhum, eu jogava bola. Pô, eu era mais Isso um. era o que você queria? Eu era mais um entre tantos. Eu tinha uma obrigação com os meus pais e com o pessoal da BB, que era estudar. Ah, tá. E tipo nota boa também? Toda vez que eu dava uma rateada na escola, eu lembro de 91 mais ou menos, de terem jogos decisivos no futebol de salão, do treinador não me colocar porque eu tava indo mal na escola. Mas isso era o futebol de salão, não era o campo, não era o Curitiba. Alguém do futebol de salão que subiu com você, assim? Da minha geração, vários. Na mesma geração, somos eu, Ricardinho, Tcheco, Zé Elias, somos todos da mesma geração. Não, do mesmo time? Não. Não. Só conhecia eles. Não, eu e o Ricardo fomos companheiros, 2 anos. Ah, que legal. Mas em outros momentos nós fomos adversários. Então, preocupação não tinha. Tinha que jogar bola e estudar. Tanto que a parte mais louca da diferença de hoje é o seguinte, eu faço a minha estreia no Curitiba, 2 de abril de 95. Caraca, quase. Ontem, né? Ontem fez 30 anos. E esse era um domingo em Irati. E na segunda-feira eu vou pra ABB porque tinha um jogo de futebol de salão. Você tinha o quê, 17 anos? Eu tinha 17 anos. E quando eu chego na ABB, tá o Carpegiani, que era o meu treinador, e um senhor do Curitiba chamado Zé de Oliveira, que era um supervisor, alguma coisa da parte administrativa do clube, no qual eles me falam, agora você tem que escolher. Ou você vai ser salonista ou você vai ser um jogador de futebol. Eu falei, tudo bem, mas eu não tenho dinheiro para ir treinar amanhã, é quando eu faço o meu primeiro contrato. Porque você falou, eu dependo do futsal, não tem como largar. Que era o que me sustentava. Caraca. E aí eu faço o contrato, e essa é uma segunda parte que também é mais louca, ganhando menos do que eu ganhava na quadra. Que isso? Sério, na quadra eu ganhava R$900 e passei a ganhar R$300 no Curitiba. Caraca. Não, é uma outra realidade. Se passaram 30 anos, você vai vivendo com as mudanças que vão acontecendo. E aí você fica com esse contrato com quanto tempo, assim? Fico com esse contrato uns 2 meses, sobe para R$700 e eu completo o ano de 95. Ah, tá. Aí foi o ano que você vira para fazer 18? Eu faço 18 em setembro de 95. Aí no Curitiba você fica quanto tempo? Aí eu fico 9,5, o ano todo de 96, e fico meio ano de 97. Beleza. Porque eu ia te perguntar isso. No Curitiba, quando você sobe, você
já tem uma minutagem. E quanto tempo você se firma já titular e já jogando? Não, assim? o time sobe, o time de juniores de 94 sobe todo em 95, eu não subo, eu fico nos juniores, eu fico ali completando o treino. Tá. Vou ali, completo, volto, jogo nos juniores. Na época tinha um campeonato de aspirantes no Paraná, eu jogava esses jogos dos aspirantes. E aí eu estreio em abril de 95. Tá. E aí não saio mais. Entendi. Estreio e fico. O Carpegiani às vezes me tira, tô no banco, mas eu tô sempre entre os 18 que estão no jogo. Na época ia 18. E eu tava sempre ali, às vezes titular, às vezes no banco, mas eu nunca fui o cara que subiu e voltou pros juniores. Não, eu subi, joguei e fiquei. Participava. Falam que atrapalha muito esse processo. Tem gente que precisa. Cara, isso é muito individual, depende muito do clube, depende muito de quem dirige o clube, depende muito do treinador. E você já jogava com um cara mais velho? Você acha que isso te ajudou ou não? Não necessariamente. Acho que não, mas era algo que eu tava acostumado. Entendi. Eu com... De novo, vamos lembrar, década de 80 você jogava na rua. Não, total. Então com 10 anos o meu pai me colocava pra jogar no meio deles. Mas dentro do clube, não. Dentro do clube eu fui jogar com caras mais velhos 6 meses antes no ano de 94. Mas na rua, sim. Na rua você joga com quem tivesse do outro lado. Não tem jeito. Aí eu queria saber, cara, você até falou, eu achei, me veio à cabeça, que lógico, outra época, diferente os contratos e tal, até porque hoje já tem muita gente da base ganhando valor alto, né? Eu queria te perguntar, como que foi essas negociações, assim, como você chegou ao seu empresário? O primeiro empresário que fechou o contrato, ou a sua ida depois pra outro clube? Não, o meu é bem simples, cara. Eu tenho meu primeiro empresário quando eu sou negociado com o Palmeiras. Foi nessa transação que você teve que... Apareceu o primeiro empresário. Então, o meu primeiro contrato fui eu que discuti. Entendi. O segundo contrato fui eu que discuti. O terceiro contrato que eu fiz com o Curitiba fui eu que discuti. Tá. Aí eu sou vendido ao Palmeiras. Quando eu sou vendido ao Palmeiras, vem aquele negócio assim, pô, você vai jogar no Palmeiras, você não pode ter esse carro, aí você tem que ter um empresário. E eu vim pro Palmeiras sem empresário. Eu acertei direto com o Palmeiras, eu quero ganhar X, na época tinha 15% do passe. Essa é uma outra coisa, eu apostei em mim, porque no terceiro ano de Curitiba eu já era o maior salário do time. Tá. Que foi o seu último contrato? Foi meu último contrato, que fui eu que fiz. E eu venho pro Palmeiras para ganhar financeiramente a metade do que eu ganhava no Curitiba. Você foi de investimento, então eu aposto em mim, eu vou jogar no Palmeiras e a minha carreira vai crescer. E aí quando eu vou para Itália, aí sim eu arranjo o meu primeiro empresário. Ah, entendi. E aí o meu primeiro empresário faz o contrato com o Parma, dá uma confusão danada, eu vou brigar na FIFA, uma confusão enorme. E aí a gente desfaz essa parceria e eu tenho um segundo empresário que eu vou com ele até o final da minha carreira. Entendi. E aí, você fica quanto tempo no Palmeiras? Fico no primeiro momento de maio de 97 a junho de 2000. E aí você já vai pro Parma. Cara, e como que foi pra você, assim? Tipo, já chegou aí pra Europa, assim? Não, mas não é pouco tempo. Nós estamos falando de 5 anos, né? 2 anos de Curitiba, 3 anos de Palmeiras. A sua ideia sempre foi ir pra Europa. A minha ideia era um planinho bem tranquilo. Eu saio do Curitiba, eu tenho que jogar bem no Curitiba, eu tenho que ter boa performance aqui. E aí eu tenho que sair pro centro do Brasil, ou pro Rio, ou pra São Paulo. Aí eu venho pro Palmeiras, no Palmeiras, nisso eu já sou jogador de seleção de base. Então na seleção de base o pessoal falava, ó, tem Sul-Americano de 17, tem Mundial de 17, tem Sul-Americano de 20, tem Mundial de 20, tem Olimpíada. Então eu me imaginava dentro desse processo. Você queria seguir o caminhozinho pra chegar na seleção principal e pra ir pra Europa. Qual era a minha ideia de Europa? A minha ideia de Europa era poder jogar na Espanha. E não acontecia. Engraçado, né? Porque nessa época a Itália já era muito forte também. Né? A Itália era forte, mas quando eu olhava em termos de futebol, eu achava que o meu jogo se encaixaria mais no jogo que era jogado na Espanha. E aí, 2000, eu acabo indo pra Itália. Cara, aí você fica bastante tempo, ganha muita coisa no Palmeiras. E, assim, como foi, tipo... porque assim, você sai muito vitorioso do Palmeiras e sai, tipo, pô, campeão. Enfim, na história a galera fala muito dessa sua passagem. E com certeza foi o Palmeiras te deu mais repercussão Brasil, igual você tinha pensado nesse planejamento. Como foi a sua primeira entrada ou convocação? Você lembra da seleção brasileira? Lembro. Porque todo mundo fala que é muito marcante. Lembro, assim, né? Não lembro de tudo, eu lembro como se fosse... Este vídeo só é possível graças a Hostinger. Crie seu site profissional com 20% de desconto. Link na descrição.